Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz por estar na casa do Senhor? Irmãos, vamos abrir no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 15. Capítulo de número 15, versículo de número 21. Só quem encontrou dá um glória, irmão. Mateus, capítulo 15, versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele dizendo: tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Minha filha está severamente atormentada por um demônio. Mas ele não lhe respondeu uma palavra. E vindo a ele, os seus discípulos pediram-lhe dizendo: manda embora, porque está gritando atrás de nós. Versículo 24. Mas ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas à casa de Israel. Então veio ela e adorando disse: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cães. E ela disse: verdade, Senhor. Ainda assim os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondendo Jesus disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto assim como tu desejas. E sua filha ficou sã naquela mesma hora. Ore comigo nessa noite. Pai, nós te agradecemos. Nós te pedimos, Pai, nesta noite a tua presença, Pai, na nossa vida. Eu quero colocar, Pai, nas tuas mãos, Pai, a vida de cada um que aqui está. Que a tua palavra, Pai, seja uma semente lançada em uma terra boa. E que haja, Pai, no meio da congregação, cura, salvação, libertação, transformação. E que o teu poder se manifeste nessa noite, na nossa fraqueza. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Pode sentar, irmão. Você está dando glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Diante de tamanha responsabilidade que é ministrar a palavra do Senhor, às vezes nós nos deparamos com desafios que envolvem o nosso ser. Desafios estes que a gente enfrenta todos os dias. Eu buscando no Senhor, procurando receber dele uma mensagem. Ele me deu essa. E ele me disse: filho, é tempo de descer. Então agora você vai olhar para essa pessoa que está do teu lado e vai dizer: meu irmão. Não, ele não olhou para ti porque a fé dele ainda está pouca, mas vai aumentar daqui a pouco. Diga para ele: é tempo de descer. Não desista. Descendo é que vamos alcançar a graça de Deus. Olhe para mim por um momento. Nós sabemos que em todas as páginas seletivas, tanto dos textos veterotestamentários como neotestamentários, nós vamos ver pessoas que se dispuseram a descer, pessoas
homens e mulheres que têm a sua nomenclatura marcada nas Escrituras e registrada nos anais da história e em um livro que Deus tem no céu, porque desceram, foram aonde poucos já foram, porque desceram, estiveram com Deus de uma forma que poucos estiveram, porque desceram, alcançaram graça e misericórdia, porque estiveram em um meio que não é todo mundo que vai, em uma terra que não é todo mundo que pisa, em uma região que não é todo mundo que pode contemplar, porque desceram. E aqui nessa noite, eu queria falar um pouco sobre esta mulher, a mulher que desceu para alcançar graça e misericórdia do Senhor. Ela é conhecida na Bíblia como a mulher cananeia ou a mulher sirofenícia. Para quem não sabe, essa mulher era de uma região estrangeira. Essa mulher, ela habitava nas regiões de Tiro e Sidom, região portuária, que tinha aproximadamente 389 mil habitantes, uma região que vivia do transporte fluvial. Era uma mulher que não era filha de Abraão pela promessa judaica. Era uma mulher que era excluída como os demais samaritanos. Era uma mulher que tinha ouvido falar de um homem chamado Jesus, que estava circulando e andando entre Judeia e Galileia. Ora, Jesus começou seu ministério debaixo de muito milagre, muita maravilha. Jesus começou seu ministério operando grandes obras diante dos homens, diante de Deus, o Pai, e diante do diabo e seus demônios. Pois tudo que o Senhor faz, Ele não precisa esconder de ninguém. Ele faz para a sua própria glória e o seu próprio louvor. Levanta a mão direita para cima que eu quero profetizar sobre a tua vida. A partir de hoje, tudo que tu fizer vai ser para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. E você que crê, dê um brado de vitória para Jesus, porque Ele merece. E pesquisando sobre essa mulher, eu compreendi que Jesus estava anunciando a vontade do Pai entre Judeia e Galileia, só que como um sinal futuro da salvação pela graça sobre aqueles que eram rejeitados pelo povo judeu. Jesus agora vai para as cercanias de Tiro e Sidom, e aquela mulher sabia que um homem de Deus, que muitos já tinham falado a respeito dele, dizendo: ele é diferente. Deus o enviou para mudar a vida de muitos. E eu acredito que pessoas chegavam comentando entre Tiro e Sidom, porque era uma região muito movimentada, e comentavam dizendo: olha, ele entrou semana passada em Cafarnaum. E quando ele entrou em Cafarnaum, um homem respeitadíssimo no meio do sinédrio dos fariseus, chamado Jairo, foi até os pés dele dizendo: Senhor, vai até minha casa e cura minha filha. Olha, eu ouvi falar que ele foi na sinagoga e olhou para uma mulher que há 18 anos estava atormentada por Satanás com sua coluna encurvada, e ele olhou para ela e disse: Satanás, sai da coluna dela, e ela voltou a ter a coluna ereta. Olha, eu vi um homem que estava com a mão toda murcha, só os ossos, e quando olhou para ele, ele disse: ser curado, e ele foi. Esse homem não é normal, ele é diferente. E ele não é igual àqueles hipócritas dos fariseus e dos saduceus. Ele tem autoridade de Deus, ele tem um poder do alto. Ele veio do céu para a terra para mudar a vida de muitos. E quando ela soube que Jesus estava alojado dentro de uma casa nas regiões de Tiro e Sidom, ela foi até lá.
Só que ela não foi como uma mulher que vivia bem. Ela não foi como uma mulher que precisava de um milagre comum. Não, o milagre que ela precisava era um milagre que ia trazer paz ao seu coração, ia trazer paz ao seu interior, ia trazer paz à sua mente, ia trazer paz à sua casa. Para você que não sabe, aquela mulher era adepta de Baal. Aquela mulher se curvava todos os anos diante da imagem de Baal. Sabe quem era Baal? Baal era o deus dos cananeus. Todos os anos os cananeus faziam rituais diante de Baal e ofereciam para ele crianças, praticavam orgias diante daquela imagem demoníaca, acreditando que ele iria mandar chuva, iria mandar prosperidade para o povo cananeu. Aquela mulher fazia parte do culto pagão, aquela mulher adorava demônios, aquela mulher colocava a sua criança diante dos demônios para cultuar e adorar ao Deus minúsculo chamado Baal. Só que chegou um momento que ela viu que Baal não fazia nada. Chegou um momento que ela olhou para Baal e perdeu toda a expectativa que ela tinha já no decorrer da história e genealogia da sua família. Ela olhou para Baal e disse: Baal não tem poder para fazer nada. Por quê? Porque você só vai ver o poder de Deus quando a situação está preta para você. Você só vai ver a mão de Deus quando as coisas estiverem perdidas para você. Você só vai ver a mão poderosa de Deus quando você vê que o que é impossível para o homem, Deus faz se tornar possível, porque Ele é Deus. E quando ela vai até Jesus, ela chega diante dele e ela fala como uma pessoa que era do povo da promessa. Ela disse: Jesus, filho de Davi. Ela não era do povo judeu, mas sabia a linguagem do povo. Ela não era crente, mas o coração dela já era crente. Filho de Davi. Só quem dizia isso era quem conhecia a história teológica do povo de Israel. Só quem dizia isso era quem conhecia Abraão, Isaque e Jacó. Só quem dizia isso eram os filhos da promessa. Por quê? Porque você não pode chamar ninguém de filho de Davi se você não conhecer a genealogia dele, a história dele, de onde surgiu a promessa até chegar nele. Ela viu a promessa entrando nas cercanias de Tiro e Sidom. Sabe o que aconteceu? É que quando ela olhou para ele, ela liberou uma palavra de dor. E palavra de dor só libera quem está sentindo. Quem não sente dor não tem como liberar. Você nunca vai andar nos caminhos que eu andei. Eu nunca vou andar nos caminhos que você andou. As pessoas que te machucaram, os laços que o diabo armou para ti, as pedras que lançaram, foi você que sentiu. As palavras de maldição, foi você que ouviu. A pessoa quando abriu a boca e disse: você não vai valer nada, você não vai prestar para nada, você vai ser um cachaceiro, você vai ser uma mulher da vida. Quem ouviu foi você. É por isso que eu não vou ter autonomia para falar da tua dor, mas eu conheço um ser que tem toda a autonomia para falar da tua dor, e ele se chama Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo. Vem comigo e te prepara, porque Jesus marcou um encontro contigo essa noite. Aquela mulher, ela estava sofrendo tanto, porque ela só tinha uma filha, ela não tinha marido. Era da natureza do povo cananeu viver em um ato de depravação tão horrendo, tão nojento, que as mulheres eram completamente desvalorizadas no meio daquele povo. Então aquela criança, filha dela, tinha 12 anos de idade, mas já se prostituía, porque fazia parte da tradição cultural do povo cananeu. Aquela criança, ela já era doente da alma, e ela já era doente do espírito, porque todos os anos ela estava em um meio ritualista, para que o seu coração fosse ocupado por uma falsa crença e por um falso Deus, Baal. Mas chegou um momento que os demônios agora estavam agindo dentro do corpo e dentro da alma. Por quê? Porque ela não tinha a graça de Deus
E aonde a graça de Deus não habita, é uma porta escancarada para os demônios agir, para os demônios ferir, para os demônios destruir. E aquela criança todos os dias manifestava demônio. Das 6 da noite às 6 da manhã, a mãe dela se submetia a lágrimas derramadas, a palavras de maldição. O demônio ficava olhando para a mãe dela e dizendo: vou te matar, vou matar ela primeiro, depois eu te mato. Vou destruir a vida dela, eu vou levar ela ao nível mais baixo da prostituição, e depois acabo com a vida dela, e depois vou acabar com a tua. Todos os dias, durante anos, aquela mãe sofria de opressão e de depressão. Mas havia uma promessa sobre o povo da toda a humanidade: era que o Senhor viria para a terra para resgatar aqueles que não eram seus, para buscar aqueles que se haviam perdido. E esta mulher fazia parte da promessa de Deus. Escute uma coisa: quando aquela mulher saía de casa, ela saía com vontade de se matar. Porque o primeiro lugar onde o inimigo das nossas almas ataca é na família. Se ele não pode tocar em ti, ele vai tocar nos teus filhos, para te derrubar. Ei, Adão, tu tem intimidade com Deus, mas Eva não tem. Então o diabo vai atacar Eva, influenciar ela para influenciar Adão e derrubar os dois. É assim que o diabo trabalha. E quando isso acontece, alguém tem que tomar uma atitude diante de Deus, para que toda a armadilha de Satanás seja desfeita, seja destruída. E havia uma armadilha do diabo lá dentro daquela casa. Ele queria matar 2 pessoas. Quantas pessoas eram? 2 pessoas, uma mãe e uma filha. Primeiro mataria a filha e depois mataria a mãe. O demônio faz assim: ele entra de uma forma tenebrosa, de uma forma escondida, de uma forma que você não vai perceber. Você não vê, mas ele está agindo. Aqueles que não vivem debaixo do livramento do Senhor, da guarda do Senhor, que não tem discernimento espiritual, dificilmente ele vai conseguir perceber a ação do diabo ao seu redor, aliás, ao seu derredor. Sabe por quê? Porque nós andamos tão ocupados com as coisas aqui da terra, nós andamos tão preocupados com as coisas daqui, que nós nos esquecemos que nós estamos aqui, mas não somos daqui, que nós vivemos debaixo de uma promessa do Senhor, que quando nós morremos seremos ressuscitados pelo Senhor da glória, que quando o Senhor nos chamou, Ele nos chamou para viver o sobrenatural. Só que não são todos que vivem o sobrenatural, não são todos que têm experiências com Deus. E eu vou te dizer uma coisa: isso aí é real na minha vida e é real na sua vida, porque a Bíblia vai afirmar que todo aquele que procura encontra, o que busca acha, e o que bate, a porta é aberta. Só que nós estamos vivendo em uma geração de crentes sem experiências sobrenaturais, aonde vem para a igreja, ouve a palavra, sai da igreja e diz: não, eu sirvo a Deus, aleluia, glória a Deus. Mas ele nunca mergulhou, nunca desceu, ele nunca sentiu de fato a necessidade de ir mais além, de ver o que ninguém viu, ouvir o que ninguém ouviu. E o Senhor nos prometeu: vocês estarão diante do Todo-Poderoso. Foi isso que ele disse para Moisés: Moisés, eu quero te ver. Ele disse: Moisés, não existe uma pessoa capaz de olhar para mim, para a minha glória, e ficar vivo. E Moisés disse: mas eu quero descer em um lugar que ninguém foi. Ele disse: é isso mesmo que tu quer? É isso mesmo. Pois para que você não morra, eu irei passar, irei tampar a fenda na penha com a minha mão, e tu me verás pelas costas. Após isso ter acontecido, preste atenção, crente, para você entender a importância de descer em lugares que ninguém nunca desceu. Depois que Moisés fez isso, depois de Moisés ter essa experiência com Deus, os textos seguintes vão dizer que Moisés agora se apresenta diante do povo de Israel, para apresentar mandamentos que o Senhor deu a ele na intimidade e na profundidade, porque ele desceu. Só que quando olham para ele, não vê o rosto de um homem comum, vê o rosto de um homem que
teve uma experiência com Deus. O rosto dele estava brilhando, o rosto dele estava completamente tomado pela glória do Todo-Poderoso. Porque ele desceu, porque ele teve experiência que poucos tiveram. E só desce quem tem coragem. Essa mulher era corajosa. Ela foi para o tudo ou nada. Ela falou no seu coração: eu vou falar com ele como o povo dele fala. Se ninguém lá acredita nele, eu acredito. Porque o que falaram dele é demais. Ele está onde? Ele está na esquina. Está ensinando, está pregando. E se eu vou lá? Quando ela chegou na porta, gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Porque quem estava sofrendo era ela. Quem estava sangrando era ela. Quem estava desesperada era ela. E uma pessoa desesperada, ela é capaz de ir até os últimos limites com Deus. Uma pessoa que está disposta a ir para o tudo ou nada é uma pessoa que já perdeu tudo e não tem mais nada. E ela foi. Só que quando ela foi, alguns discípulos que estavam com Jesus disseram para ele: manda ela calar a boca. Por quê? Porque a coragem na vida daqueles que estão buscando descer é maior do que a vida daqueles que acham que tem e não tem. Acha que é, mas não é. Acha que pode, mas não pode. Quiseram dar uma ordem a Jesus? Jesus não recebe ordem de ninguém. Ele é Deus, Ele é Senhor. E ele estava observando a atitude daquela mulher. Por quê? Porque os discípulos eram para gritar, não estavam mais gritando. Os discípulos que eram para dar glória, não estavam mais dando. Os discípulos que eram para receber o sobrenatural de Deus, não estavam. Por quê? Porque eles se perderam na caminhada e andando com Jesus. Então Jesus agora vai mostrar para eles: se vocês não gritam, tem quem grite. Se vocês não glorificam, tem quem glorifique. Se vocês não clamam, tem quem clame. Se vocês não choram, tem quem chore. E a mulher chorou, e ela se colocou diante de Jesus e disse para ele: a minha filha está endemoniada. A princípio Jesus silenciou, mas logo depois Jesus deixou claro que ele não tinha vindo para outro povo, senão para a casa de Israel. Ora, aquilo deveria ser o suficiente para que aquela mulher desistisse, aquela mulher retrocedesse, aquela mulher voltasse para trás chorando, pegasse uma corda, botasse no pescoço, jogasse numa árvore e se matasse. Era o suficiente, porque aquele que pode disse não, aquele que pode desprezou no momento, aquele que pode disse: você não merece, esses merecem, mas você não merece. Só que o inevitável veio a acontecer. A mulher se lançou e desceu. Repita comigo: desceu. Está muito fraquinho, diga: desceu. A mulher desceu, e quando desceu, ela não desceu para dizer: eu não quero mais saber de ti, eu não quero acreditar mais em ninguém, eu vou me matar, eu vou voltar para trás, a minha filha vai ficar mesmo endemoniada e vai ficar sozinha, porque eu vou tirar a minha vida, eu vou tirar. Só que aquela mulher desceu, e quando desceu, o texto vai dizer: adorou. Adora na prova, adora na dificuldade, adora na doença, dá glória a Deus. Quando as contas chegam na tua porta e tu não tem dinheiro para pagar, dá glória a Deus. Quando alguém da tua família está doente e você ora por aquela pessoa, a pessoa não é curada, dá glória a Deus. Quando você abrir teu armário e não tiver nada lá dentro, dá glória a Deus. Quando você estiver precisando de uma porta aberta e todas elas estiverem fechadas, dá glória a Deus.
Quando você estiver precisando de um ombro para chorar, e você vai olhar ao seu redor e vai ver muitas pessoas com o dedo apontado para te acusar, mas não tem ombro para chorar. Dá glória a Deus isso aí. Era isso que aquela mulher estava passando. Eu quero que você entre comigo nas cercanias de Tiro e Sidom e sinta o que aquela mulher sentiu. Porque ela tinha 1001 motivos para recuar, para ir embora, mas ela desceu e adorou. E Jesus disse: não é justo tirar dos senhores e dar aos serviçais. E aquela mulher, com muita sabedoria, porque a dor faz a gente liberar palavras certas, e mesmo que não libere, as nossas lágrimas são interpretadas pelo Espírito Santo de uma forma muito clara, cristalina, perfeita. E quando Jesus disse para ela, ela disse: Senhor, eu compreendo o que o Senhor está falando para mim, eu sei o que é isso, mas vamos fazer o seguinte, Senhor. Eu sei que até mesmo quando os senhores estão se deleitando nos seus banquetes, as sobras que caem, os cachorrinhos podem comer, não pode? Pode. As sobras vão cair o quê? Vão cair da mesa. Segundo a história judaica, os judeus acreditam que existem 3 tipos de altares que o povo judeu precisa observar muito bem. O primeiro altar, ele está inserido em 1 Reis, capítulo 17, 18, aonde Elias levanta um altar para adorar a Deus através do poder de Deus no céu, queimando todo o altar e todo o sacrifício. O primeiro altar é o altar da adoração. É o altar aonde você vai se consagrar diante de Deus, aonde ninguém te vê. Não são muitas pessoas que te vê, não. Ninguém conhece direito a tua história, a tua intimidade com Deus. E eu vou te dizer uma coisa, é até melhor assim, sabe por quê? Porque quando Deus te usar, as pessoas vão dizer: nossa, meu Deus, maravilha. Aquela pessoa, quando eu passo por ela, ela tem uma energia diferente. Não é energia não, meu irmão, é o Espírito Santo na tua vida. Eita, meu Deus, quando aquele homem, aquela mulher, aquele jovem abre a boca, eu me arrepio todinho. Pode arrupiar, porque o negócio vai queimar mais ainda. Olha para essa pessoa que está do lado aqui: Jesus vai te queimar hoje. Não, ela não acreditou. Jesus vai te queimar hoje. Meu Deus. Lomandoria sub calavaço. Levanta a mão direita para cima e diz: eu recebo, Senhor. Eu recebo, Senhor, a tua autoridade na minha vida, para levantar um altar e te adorar. O primeiro altar, o altar da adoração. Mas não fica por aí. O povo judeu acredita também que tem um segundo altar, e é desse segundo altar que eu quero falar. Mesa. O lugar da mesa é um lugar sagrado, é onde a família deve se reunir. Nem sempre se reúne, mas deve se reunir. Para quê? Para mostrar unidade diante de Deus, diante dos homens e diante do inferno. Por que que o judeu acredita que isso é importante? Porque somente na mesa há comunhão que em nenhum outro lugar há. Somente na mesa há uma fotografia espiritual que Deus prepara para mostrar: a família é uma instituição divina. É na mesa. E essa mulher, movida pela dor de ter uma filha endemoniada, liberando palavras de destruição sobre ela todos os dias, das 6 da noite às 6 da manhã, a mulher não dormia. A mulher já estava tomada por uma insônia desgraçada. Mas aquela mulher usou de sabedoria quando disse: eu posso até ser cachorra, mas eu sou uma cachorra que vou ficar debaixo da cobertura do altar. Eu posso até comer migalha, mas para mim é o suficiente para o meu milagre acontecer. Eu posso até receber as sobras, mas eu sei que a sobra daquele que pode todas as coisas é o suficiente para livrar a minha menina. Você acredita nisso? Eu acredito. O segundo altar, a mesa. Quando ela falou isso, Jesus disse: muito bem, grande é a tua fé. Por quê? Porque a fé faz a diferença no meio da dor. Você está sentindo a dor, você está sentindo angústia, você está se sentindo fraco na fé, você está sentindo que está desviando dos caminhos do Senhor, mas é tempo de usar a fé para descer.
todos aqueles que desceram tiveram resultados positivos. Eu podia aqui dar uma gama de nomes para você, mas o tempo não me permite. Mas eu queria falar de uma mulher por nome de Ruth. Repita comigo, Ruth. Em Ruth capítulo 3, versículo 1, ela tem uma conversa com Noemi, sua sogra. E ela, estando para receber a sua bênção, Noemi como a mulher que conhecia a promessa, e Ruth como uma estrangeira. Veja bem, como estamos falando de um povo que não era para ser, mas acabou sendo pela fé. E Ruth agora, a moabita, ela entra em uma dimensão de obediência, e a obediência leva você a crescer, e o crescimento vai glorificar ao Deus Todo-Poderoso. E quando Noemi fala com Ruth, diz: olha, agora desce. Agora o quê? Agora desce. Por quê? Porque somente descendo você vai ter o que ninguém tem. Vai até a eira, mas antes de ir à eira, tu vai ter que passar por um processo. E esse processo é um processo que todo crente tem que passar. Ele tem que se lavar as vestes, deixar Jesus lavar no sangue, deixar Jesus mudar, santificar e renovar. Ela tem que se ungir. Por quê? Porque somente uma pessoa ungida está ligado à separação de Deus. Somente uma pessoa ungida vai compreender o Salmo 23, quando Davi olha para toda a sua dificuldade e diz: Senhor, eu sei que eu estou enfrentando inimigos pesados, Senhor, eu sei que estou enfrentando uma corja de demônios, mas eu também sei o seguinte, Senhor, que o Senhor é poderoso para preparar o quê? Uma mesa. Olha a mesa de novo. E a mesa agora era diante de quem? Dos inimigos. Eu também sei, Senhor, que o Senhor pode transbordar o meu cálice com vinho e ungir a minha cabeça com óleo. A importância da unção, a importância de ter sobre a tua vida o diferencial que não tem na vida de todos. Você precisa ser marcado, e essa marca precisa despertar em você a sede e a fome de ser aquilo que poucos foram. Ruth, ela se lava, ela unge a cabeça dela, ela se apronta toda, porque ela ia encontrar com Boaz. Boaz é a figura de Cristo. Ela disse: agora desce a eira, porque tem que aprender a descer. O que aquela mulher tinha sofrido, Ruth, Noemi, não era fácil. Olha só quem estava orientando ela a descer. A mulher que mudou o seu nome para Mara, a amarga. Ela chegou diante da cidade, da sua origem, e as pessoas foram olhar para ela, para abraçar ela, e disse: não me abraça, porque eu estou amarga. Perdi meus filhos, Malom e Quilion. Perdi meu marido, Elimeleque. Eu não tenho motivo para sorrir. E essa mesma mulher estava dando conselhos para Ruth. Essa mesma mulher utilizou da fé que Deus deu para ela, para orientar Ruth muito bem. E Ruth desceu. E sabe o que foi que ela disse? Desce a eira. Desce, desce a eira. E sabe onde é que tu vai ficar, Ruth? Tu vai ficar aos pés de Boaz. Oh glória. Porque é aos pés dele que você vai conseguir milagre, aos pés de Jesus. É aos pés dele que a mulher cananeia conseguiu a sua vitória, a libertação da sua filha. É aos pés do Senhor que nós podemos saber que há conforto. Tem situações nas nossas vidas que nós queremos parar, queremos desistir. Tem situação na nossa vida que nós queremos retroceder. Mas essas figuras emblemáticas dentro da Bíblia nos encoraja a ir até os pés do Senhor e descer. E se precisar ir na eira, vá.
Pensa num lugar difícil para ir, é na eira. Mateus capítulo 3, versículo 12. João Batista, aquele que nascido de mulher não tinha maior, ele vai simplesmente dando para aqueles curiosos que ouviam a sua pregação as evidências da vinda de Jesus, a forma que Jesus viria, e ele divide em 3 partes a forma que Jesus viria. Primeiro ele diz que Jesus viria com um machado na mão, para golpear o pé de cada árvore que não desse fruto. Depois ele diz que Jesus viria para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Mas quando ele chega dizendo, e ele vem com a pá na mão, e ele descerá até a eira, para separar a palha do trigo. A eira é lugar de separação. E eu vou te dizer que é um dos lugares mais difíceis que tem para o crente andar, é na eira. Porque na eira Deus nos mostra quem nós somos. Ele derruba o nosso orgulho, a nossa arrogância, a prepotência. Ele derruba todas as máscaras, todas as capas. Ele derruba toda a soberba. Ele derruba tudo aquilo que você coloca em cima de você para fingir ser uma pessoa que você não é. É na eira que ele tira a casca de crente. É na eira que ele mostra quem você e quem sou eu. É na eira que ele vai mostrar se nós somos dele ou não somos. Então, eu te dou um conselho nessa noite. Se você for na eira, saiba de uma coisa: toda podridão vai ser descoberta. Se você for na eira, tudo enquanto é pecado escondido vai ser exposto. Porque a eira é lugar de tirar casca. E nós não gostamos de mostrar que nós somos de verdade. Porque muitas vezes dá nojo. Dá nojo ver a atitude de muitos que se dizem que são crentes e não são. É pela árvore que se conhece, é pelo fruto que se conhece a árvore, e é pela árvore que se conhece o fruto. Mas muitas árvores aí estão muito bonitas, bem prontas, com Bíblia debaixo do braço, dando glória a Deus misturado com aleluia. Mas quando você vai ver, o fruto é fruto podre, é fruto que envergonha qualquer plantação digna de elogio. E nessa noite eu venho em nome de Jesus para te entregar tudo que Ele me deu. Tudo, não vou levar nada para casa, vou entregar tudo. Olha para o irmão que está do teu lado e diz: ele pode entregar, irmão? Não, ele não entendeu. Olha para ele agora, vê se ele está com a cara bonitinha para ti e diz: ele pode entregar tudo? Eu vou entregar tudo, irmão. Então quando Ruth desce até os pés, ela mostra uma coisa: é melhor descer do que permanecer no mesmo lugar. Mas tem que tirar a casca, porque a casca vai ser separada do trigo. E João Batista continua dizendo que todo o trigo, todo, será separado para um lugar especial que Deus reservou, mas a palha será lançada no fogo. Eu vou apenas simplificar e aqui eu vou fechar a mensagem. Em Jeremias 18, um homem, depois de uma trajetória com Deus, depois de uma intimidade tremenda com Deus, um homem que sofreu por causa das suas profecias, ele agora é despertado por Deus. Primeiro, acorda, levanta. Jeremias capítulo 18, versículo número 1 e 10. Levantar é fácil, porque muitos se levantam para fingir ser o que não é.
Os fariseus faziam isso muitas vezes. Eles se levantavam diante das praças, abriam seus braços e faziam orações espetaculosas para chamar a atenção das pessoas, as pessoas olharem para ele e diziam: nossa, mas que oração bonita daquele rabi, daquele fariseu. Só que primeiro Deus disse: Jeremias, levanta e desce. Desce para a casa do oleiro. Desce que lá eu irei falar contigo. Deus poderia ter falado com Jeremias naquele local que ele estava, na casa dele, sim ou não? Então por que ele quis levar Jeremias para a casa do oleiro? Porque existem pessoas que o Senhor quer curar para usar. Guarde essa palavra para você. Primeiro precisa ser curado, para depois ser um instrumento de Deus. Primeiro você precisa passar pela restauração. E do jeito que o povo de Israel estava precisando passar, Deus também aproveitou a oportunidade para tratar Jeremias. Porque quando ele desce para a casa do oleiro, a primeira coisa que Deus disse: olha, Jeremias tinha perdido a visão. O que tu vê? E ele disse: eu vejo um oleiro que está manuseando as rodas, o seu instrumento de trabalho. Tu vê aquele vaso na mão dele? E vejo. O vaso se quebrou, Jeremias, na mão do oleiro. Você talvez não entenda isso, mas eu vou tentar lhe explicar. Tem pessoas que estão quebradas, mas deixaram de congregar, deixaram de adorar, deixaram de orar, deixaram de buscar a Deus, e por isso não tem como ser refeitas. Mas tem outra qualidade de pessoas, de crentes, que estão quebrados, mas estão na mão do oleiro. Você não entendeu, você tinha dado um glória. Tem pessoas que quebraram, mas no mundo, quebraram e desviaram, quebraram, mas rejeitaram a Deus. E tem outras pessoas que quebraram, mas estão na igreja, quebraram, mas fazem parte dos trabalhos, quebraram, mas estão perseverando, estão orando, quebraram, mas insistem em ler Bíblia. E sabe o que é que o Senhor fala a respeito disso para Jeremias? Disse: Jeremias, será que o oleiro não teria condições de refazer o vaso que se quebrou? Jeremias, da mesma forma que o oleiro é um artista, é um especialista em restauração, eu, o Senhor, será que não posso pegar esse povo que peca, esse povo que cai, esse povo que está mole, está fraco, e não posso levantá-lo, Jeremias? Ele pode. Mesmo que você esteja no fundo do poço, mesmo que você esteja em um ambiente que você está cercado de sangue, cercado de palavras de maldição, cercado de pedradas, cercado de apunhaladas, mas mesmo nesse ambiente, se você estiver na mão do oleiro, eu te garanto, ele tem poder para restaurar. E Jeremias continua olhando. Uma das coisas mais difíceis que tem é você descer na casa do oleiro e sair do mesmo jeito. Você não sai. Depois daquele ambiente de comunicação de Deus com Jeremias, quando chega no capítulo 19, o mesmo Deus que levou Jeremias a descer é o Deus que diz: agora entra na cidade e profetiza, sabe para quem? Para os anciãos, homens de nome, homens de respeito, e fala para eles que eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. Irei restaurar, mas primeiro irei purificar. Entenda uma coisa. Talvez você se pergunta por que é que você ainda está conseguindo
E eu te digo, é porque você está na mão do oleiro. Agora, se você sair da mão do oleiro, você não vai ser restaurado, você não vai ser levantado, você não vai ser curado. Faça como a mulher sirofenícia. Ela mostrou a fé que os discípulos não tinham e ela conseguiu um milagre. Faça como Ruth, que descendo na eira, sabia o lugar aonde repousar a sua fé, nos pés da figura de Cristo, por nome de Boaz. Faça como a mulher do fluxo de sangue, que o seu dinheiro comprava o silêncio dos poderosos, mas diante de tamanha enfermidade, acabou o dinheiro, acabou tudo. Ela vai ouvir falar de um homem chamado Jesus, e ela vai rompendo as barreiras, ela vai rompendo a religiosidade, ela vai rompendo as dificuldades, e ela vai até a orla do Senhor, e toca nele. Por quê? Porque desceu. Nós temos dificuldade de descer. Quando você orar e não tiver palavras, chore, grite, clame, porque eu te digo uma coisa, é uma receita infalível. Agora, não seja uma pessoa que acha que Deus não te conhece por dentro e por fora. Uma das funções de qualquer oleiro competente é dar forma ao vaso por fora e tirar os detrimentos dele por dentro. Ele sabe o que te mata, ele sabe o que te fere, ele sabe o que te deixa para baixo. Você pode não compartilhar com ninguém, mas ele sabe. E ele está te chamando na noite de hoje, no culto do renovo, para ser renovado, através de uma atitude espiritual, de descer. Descer não é fácil, irmão. Nunca foi fácil para ninguém. Eu já vi homens e mulheres de Deus descer e não voltar mais. Eu já vi homens e mulheres de Deus descer e morrer lá onde desceu. Sabe por quê? Porque eles não usaram a receita certa. Eu já vi homens fervorosos, líderes, que plantavam igrejas por aí, simplesmente por causa de uma palavra, simplesmente por causa de uma pedrada, eles viraram as costas para a obra de Deus e voltaram para o mundo. E eles não optaram em descer, porque descer requer coração, descer requer sacrifício, descer requer comunhão. Mas como é que você vai ter comunhão se você não entende que o nosso Senhor entende até cada lágrima derramada? Quando você derrama uma lágrima, o Senhor sabe o que tu quer dizer. Quando você vai se queixar para Ele, como um filho se queixa para um pai, com verdade no coração, Ele te entende. As pessoas não te entendem, mas Ele entende. Ou você pensa que o Senhor da glória não se compadece da dor dos seus filhos? Sim, Ele se compadece. E nessa noite eu estou aqui para te transmitir essa palavra. Ele sabe as dificuldades que tu tem para ser crente. Ele sabe das lutas que tu enfrenta diariamente para permanecer na presença dEle. Ele sabe que lá dentro da tua casa só tu é crente, o resto todo não é. Ele sabe que tem dias que tu está lá em cima, mas tem dias que tu está lá embaixo. Mas Ele manda eu te dizer nessa noite: ei Jeremias, levanta e desce. Ei Jeremias, levanta para descer, porque eu quero te devolver a visão. Eu quero restaurar o relacionamento que eu tenho contigo. Eu quero te levantar para ver o que ninguém está vendo. Eu quero preparar a tua audição para que tu ouça o que ninguém está ouvindo. Por quê?
porque Ele te chamou desde o ventre da tua mãe, Ele te separou com unção profética para tu profetizar, abrir a boca. Mas aí tem uma pergunta lançada no mundo espiritual: por que tua boca está fechada? Quem costurou ela? Ele te chamou para adorar. Você pode levantar a mão direita e dar um glória para Jesus. Se coloca de pé nessa noite, irmão. Eu te disse que ia te entregar uma mensagem do céu. Quem nunca passou por luta? Quem nunca passou por dificuldade? Eu não prego do que eu ouvi falar. Eu não prego só do que eu estudo na Bíblia. Eu não prego só do que eu vejo. Não, eu prego do que eu vivo. E nada melhor do que você falar de algo que você tem autonomia. As pedradas, as dificuldades acontecem, querendo ou não querendo. A quem muito é dado, também é muito cobrado, principalmente no mundo espiritual. Eu vou te dizer uma coisa: você tem uma grande chamada. O Senhor te chamou para ser crente, ser diferente, ser sal, ser luz, ser uma voz que faz a diferença em qualquer lugar. Só que ultimamente você tem se calado, e não é tempo de se calar. É tempo de orar, tempo de buscar. Mas por que se calou? Porque o problema está batendo na porta. Por que se calou? Porque as dificuldades entraram na tua vida. Eu sei do que eu estou falando. Eu passei por um momento difícil há anos atrás. Se tem uma coisa que você tem que preservar, é a família. E você pode saber de uma coisa: um homem de Deus, a mulher de Deus, quando ela vê a sua família ameaçada pelo inferno, ele vai se abater, ela vai se abater, ele vai olhar e às vezes não vai ver nenhum tipo de condição de combater aquilo. Eu já passei por isso, eu sei o que é isso. Eu não prego do que eu ouvi falar, não. Eu tenho experiências, e tenho muitas experiências para a glória de Deus. E uma das experiências que eu tive foi palavras que lançaram um dia contra a minha vida e contra a vida da minha esposa. Lançaram tanta palavra de maldição, mas tanta palavra, que quando eu olhei para minha esposa, eu vi ela com início de depressão numa cama. E sabe o que era que ela me dizia? Meu filho, eu nunca mais quero saber de ser crente. Eu nunca mais quero saber de Jesus. A igreja nunca mais vai ver o solado dos meus pés. Agora imagina como eu me senti vendo pessoas que eram para dar um bom exemplo, que eram para ter um abraço, que eram para ter uma mão estendida, estavam agora com pedras na mão, lançando, acusando e mentindo. E eu olhei aquilo, e sabe para onde eu fui? Eu desci, eu nunca tive meu coração mais sangrando como nesse tempo. Eu desci, eu fui ter um particular com Deus, particular de verdade, não é particular com falsidade, não. Eu desci em um lugar que eu vou te dizer, é muito difícil, porque eu fui dizer para o Senhor também que eu não queria mais saber de igreja, nem queria mais saber de ser crente, que o dom que Ele tinha me dado, que a chamada, Ele podia botar dentro de uma sacola e levar. Eu não queria mais. Eu estava desesperado. Você não sabe o que é isso. O diabo aproveita as oportunidades para nos matar, para matar a mulher, matar o marido e matar os filhos. Eu fui falar com Deus. Eu fui por tudo ou nada com Ele. Eu não faltei com respeito com Ele, não, porque eu sabia com quem eu estava falando. Mas eu fui chorar e eu não tinha palavras. E um belo dia, com muita dificuldade, aqui eu finalizo a mensagem, com muita dificuldade eu consegui levar minha esposa para visitar outra igreja. E sabe o que ela disse? Eu não quero nem saber. Naquele momento estava passando alguns hinos, e no meio dos louvores a Bíblia diz que Deus habita, amém? Estava passando alguns hinos, e depois teve uma oração, eu chorando de um lado, ela chorando do outro. E de repente soprou um vento sobre mim, e no vento veio uma voz. Disse: meu servo, desce, eu irei te restaurar. Foi.
E após eu te restaurar, eu irei te colocar ali. Ele me mostrou que isso, eu não quero mais saber de altar. Eu não quero mais saber de ministério de altar de jeito nenhum. E ele disse: eu irei te curar. É tempo de descer. Eu irei curar a minha serva. Eu farei do meu jeito e dessa vez será diferente. Eu irei te levantar novamente porque eu tenho um projeto na tua vida. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diz: o Senhor tem um projeto na tua vida. Sabe o que foi que aconteceu? O Senhor tratou comigo e com a minha esposa. Nós passamos muitas humilhações, um tempo muito difícil, tempo de morte. Mas eu lembro da mulher cananeia. Eu lembro da mulher do fluxo de sangue. E o Senhor levantou. Sabe por quê? Porque aonde eu toquei, saiu o poder. E o poder me fez estar aqui hoje para te dizer: vale a pena descer, mas não vale a pena desistir. Nos momentos mais difíceis da tua vida, acredite, o Senhor restaura. Pega na mão dessa pessoa que está do teu lado. Você não compreendeu? O Senhor está derramando um bálsamo de Gileade sobre nós essa noite. O Senhor está restaurando vidas essa noite aqui. Você que me ouve nessa noite, saiba de uma coisa: não é porque alguém falou mal, alguém lançou palavra de maldição, alguém te amaldiçoou, alguém puxou o teu tapete, que você vai desistir. Você vai olhar para o céu e vai dizer: mesmo assim, eu acredito que o meu Redentor vive, e no seu tempo Ele irá me levantar. Adora a Deus comigo por um momento. O Espírito Santo está passando com o lenço espiritual nessa noite e está enxugando as tuas lágrimas nessa noite, porque ainda há esperança para a árvore cortada. Não é tempo de desistir, irmão. É tempo de descer, porque o Senhor vai te restaurar. Você pode não acreditar hoje, mas amanhã será linda a tua história. As lágrimas que hoje tu derrama, amanhã serão convertidas em alegria. Recebe esse bálsamo do Espírito Santo nessa noite, porque Ele está restaurando casamentos aqui. Ele está restaurando comunhão aqui. Ele está restaurando ministérios aqui. Ele está restaurando aqui chamadas que Ele chamou. Adora a Deus comigo. Oh, Espírito me calabas do que alabandu que lá faz de Orena caravançu de coleva que de Snaido faz secavar o leite a calamaia xéria faço coia nevas. Aleluia, tão certo como aqui eu deixa Ele derramar, deixa, tão certo como deixa Ele fazer um milagre agora. Desce, é tempo de descer, desce, é tempo de descer. Eu te falo e tu podes me ouvir. Desce, pode descer. Chora, pula, dá glória, levanta a mão, mas deixa Ele te curar. Aleluia. Oh! Certo como aqui eu respiro. Toma cada um. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como Ele está dando um abraço em alguém aqui nessa noite. O Espírito Santo está abraçando alguém. Está abraçando alguém. Deixa Ele fazer a obra. Diga: Deus está aqui. Ele está